Nós somos peregrinos em jornada. À nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram seu exemplo nos deixaram, e a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Em muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo, do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilha em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Jesus, ele precisa ser visto através de nós, e nós somos as suas testemunhas vivas em pleno século 21. O tema para a mensagem da noite, Caleb, é a terceira mensagem, terceiro programa, desde ontem pela manhã, desde ontem à noite. Agora é o terceiro episódio de ensinos de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a santificação do Caleb. Lembra da primeira noite? As escrituras do Caleb. E ontem à noite, a salvação do Caleb. E hoje à noite, a santificação do Caleb. Olha o que Jesus, em sua oração sacerdotal, eu até mencionei esse texto de João, capítulo 17, verso 17, ontem. Capítulo 17, verso 17, é um texto tremendo, faz parte da oração sacerdotal de Jesus. E está na tela o texto. E o texto é o seguinte, olha lá.
Santifica-os, na verdade, a tua palavra o que vem à mente quando você ouve a palavra santidade, santificação? Santifica-os, na verdade. Quem é que santifica a gente, na verdade? É Deus. Jesus está fazendo essa oração por nós, viu? Eu digo por você e por mim porque ele inclui você, a você e a mim nessa oração. Quando ele diz assim: Senhor, eu rogo-te não somente por estes meus, mas por aqueles que hão de acreditar em mim. Olha que coisa linda. Então nós estamos inclusos na oração. Deus nos incluiu nessa oração. E ele diz assim, ó: Deus, meu Pai, santifica-os César, Madalena, Ana Cristina, Débora, Luciano, Luciana, Eliane, Nicélia, Jonatas, Pierre, Pietro, Petros, João, José, a lista é enorme. Deus está falando isso, ó. Jesus está pedindo para Deus: santifica esse meu povo na palavra que é a própria verdade. Então, quando vem à mente a palavra santidade, olha o que diz a Bíblia em Levítico capítulo 20, verso 7. Se vocês quiserem anotar, pode anotar, fiquem à vontade, tá? Mas eu vou passar bem rapidinho aqui para a gente ficar bem dinâmico. Mas é bom que você anote, é bom que você grave. Não vai dar tempo você abrir na Bíblia, porque vai ser bem dinâmico, senão a gente não sai daqui hoje. Portanto, olha o que Moisés falou há milênios de anos atrás: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Você sabe que é por isso que eu, quando falei ontem no primeiro tema, as escrituras do Caleb, eu fiz questão de dizer que a Bíblia Sagrada, ela é Antigo e Novo Testamentos. A Bíblia Sagrada não é somente um testamento. Eu falei ontem, lembra? A Bíblia Sagrada é Antigo e Novo Testamentos. Tem gente que só acredita no Novo Testamento. Há outro tipo de gente que só acredita no Antigo Testamento. Eu acredito como Jesus acreditava. E aí acredita ainda, porque ele, através do seu Espírito, iluminou os apóstolos, os profetas e patriarcas a confeccionarem as Escrituras, apesar de que a sua autoria é dele, é do próprio Deus. Então veja bem, olha o sincronismo, o paralelo, olha a afinidade, olha a afinação, olha a intimidade que existia entre povos ou autores ou escritores bíblicos, mesmo eles sendo pessoas que viveram e que vivenciaram séculos de distância, milênios de distância, em suas gerações distantes, em gerações distintas. Exemplo, esse texto aí é de Levítico, Moisés que escreveu: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o vosso Deus. Aí no Novo Testamento, olha aí a relação. No Novo Testamento, no verso 16 de 1 Pedro, capítulo 1, o que é que Pedro fala? No último verso ali, 16: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, Pedro cita o Antigo Testamento. Na verdade, só existia o Antigo Testamento na época dos apóstolos. Só existia o Antigo Testamento na mão de Jesus. Só existia o Antigo Testamento na mão do apóstolo Paulo. Mas vamos ver os versos 15 e 14 anteriores, o que Pedro fala sobre santificação. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Uau! Aí ele termina com o texto de Levítico: sede santos. Então, quando vem à memória a palavra santidade, o que é que vem na memória a palavra santidade? São Pedro, São Paulo, santos, santo, né? Vem na memória a gente
a impecabilidade, é ou não é? Aqui para nós, é ou não é? Quando vem a palavra santo na sua cabeça, na minha cabeça, o que é que a gente pensa? Em pessoas que estão em outro nível, fora daqui, mas lá na eternidade. A gente pensa logo em quem? Em São A, São B, São C, São D, o alfabeto todo. É tanto santo que inventam por aí, com todo respeito aos nossos irmãos religiosos, de todo tipo de religião, porque aqui o nosso objetivo não é falar de religião de ninguém, é falar do Deus Todo-Poderoso que tem como plano servir. Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Mas o nosso objetivo é mostrar a verdade. Eu não preciso estar atacando religião A, religião B para mostrar a verdade. Eu não preciso estar atacando o erro de ninguém. Eu só preciso mostrar a verdade, porque por si só a mentira e a desgraça e as coisas ruins se dissipam e se destroem por si mesmas. Então, para você mostrar a verdade, não precisa atacar ninguém, como muitos religiosos que tem muita inveja e muita raiva de outros religiosos, começam a atacar religião A, religião B, dizendo, aquela religião é seita, aquela religião é uma besta fera, entendeu? Então não adianta atacar a religião de ninguém. Nós somos filhos de um mesmo Deus. Tenham vergonha na cara e falem de Jesus e preguem a verdade. Ponto final. Vamos lá. Então é o seguinte, vem na memória o que, gente? Santidade, impecabilidade. Alguém que não pecou e que tem uma auréola na sua cabeça. Vocês estão vendo aí na foto? Tem uma auréola. Até tem gente na terra com esse tipo de procedimento. Acha que é melhor do que as outras pessoas e parece que tem uma auréola, né? A auréola. Quando está cantando às vezes nas igrejas, até vira o olho de tanta santidade que tem. Olha, para você, o que é ser santo? A gente olha ícones do bom samaritano, como Madre Teresa de Calcutá, que nasceu em 1910 e morreu em 1997. A gente vê São Francisco de Assis, a gente vê São Tomás de Aquino, por falar nisso, o maior teólogo da Igreja Católica. Mas o que a Bíblia ensina sobre a verdadeira santificação? O que a Bíblia diz, começando por Paulo, por exemplo, nos escritos paulinos, o que ele disse a respeito da santidade? Como é que ele chama os membros de sua congregação, na sua época, enquanto ele estava vivo, e a quem ele dirige as suas cartas, não é? Aos membros de sua igreja. Olha como é que ele chama, lê comigo aí, ó. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chama os seus membros locais, as suas ovelhas, de quê? Santos. Nós todos fomos chamados para sermos santos. No livro de Filipenses, capítulo 1, verso 1, ele também corrobora com a mesma ideia. Olha a linha de pensamento. Paulo e Timóteo, servos de Deus, de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, líderes da igreja, e diáconos que vivem em Filipos. Olha como Paulo se dirige aos seus membros em Filipenses. Ele chama-os de, tanto os membros quanto os oficiais de igreja, como santos. E isso é um costume nosso, é uma tendência nossa. Quando se fala em santificação, em santidade, em santo, a gente relaciona logo com essa palavra eu estou repetindo pela terceira vez, com impecabilidade. Não, irmãos, ser santo não é a mesma coisa que ser perfeito. Sabe qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Paulo continua em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, está na tela. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está vendo aí? A vontade de Deus, diz Paulo, é que a gente siga no processo de santificação e a gente se afaste, se abstenha da promiscuidade, da prostituição, da lascívia, da fornicação, do adultério. Isso é imundo, isso contamina o santo que é um ser humano, que gostaria de seguir a lei de Deus e os profetas. Então,
É necessária, pastor, a santificação? Já que o senhor está dizendo santificação, santidade, santo, não tem nada a ver com impecabilidade. Mas a Bíblia diz que a gente tem que seguir, e a gente tem que continuar firme e tentar ser santo aqui, do lado de cá do céu. Essa é a vontade do Papai do céu. Acontece que muita gente confunde uma coisa com a outra coisa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, viu? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que muita gente confunde santificação com perfeição, que é o outro passo, chamado de glorificação, de acordo com a Bíblia. O apóstolo Paulo, nós acreditamos, foi o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, está na tela, e leiam comigo, o que é que ele diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, meu irmão, ninguém, eu vou repetir bem forte com ênfase, ninguém verá o Senhor. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou até gritando aqui, né? Mas está bem, né? Até surdo escuta. Seguir a paz com quantos? Eu vou seguir a paz somente com o irmão, porque o irmão, ele concorda com tudo que eu faço. Eu vou seguir a paz somente com aquela irmã, porque aquela irmã, ela sempre balança a cabeça e tudo que eu falo, ela concorda. Não é seguir a paz apenas com alguns, é seguir a paz com... Essa é a vontade de Deus. Se não nos santificarmos, sem isso, sem a paz de Cristo no coração, sem a santificação que Ele implanta no cristão, no coração do crente, o crente não vai ver. O crente não verá o Senhor. Paulo era muito forte nas suas palavras. Lembram que eu já preguei uma vez isso aqui. Não em estilo de estudo bíblico, de classe bíblica. Mas há 3 passos para a salvação. A salvação, ela tem 3 tempos. Eu estou com a Bíblia aberta agora. Eu não coloquei na tela, mas eu vou fazer questão de ler todos esses 3 textos, ou esses 3 tempos da salvação. O primeiro texto é Tito. Abra sua Bíblia em Tito. Estava acostumado a só trazer tablet, mas tudo bem, tem Bíblia também digital aí, ó. Já achei Tito aqui, ó. Muito bem, capítulo 3, verso 5 de Tito, capítulo 3, verso 5, eu espero você, enquanto você está procurando aí, eu te aguardo aqui, ó. A salvação, gente, ela tem 3 tempos, resumidamente aqui, 3 tempos, e nós encontramos nas epístolas paulinas os 3 tempos da salvação. O primeiro tempo é chamado de passado, e está no passado mesmo. Em língua portuguesa nós chamamos isso de pretérito perfeito. Eu gosto de português, eu não sei falar direito português. Às vezes eu erro, todo mundo erra, mas só erra quem fala. Quem não fala não vai errar, né? Então me perdoem se eu errar o português. Mas pretérito perfeito, palavra de Cristo sobre, de Salmo, de Paulo, no capítulo 3, verso 5, fala do primeiro tempo, que é o passado, ó. Isso em teologia chamamos de justificação. 3, verso 5, o que é que diz lá? Leia comigo. Não por obras, é isso mesmo? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Esse texto aqui está no pretérito perfeito, conforme a nossa língua portuguesa, está no passado. Quem foi que nos salvou segundo sua misericórdia e graça? Jesus. Quando foi que Jesus nos salvou? Quando? Na cruz do Calvário. Ele não salvou apenas os crentes, Ele não salvou apenas os que acreditam nele, Ele salvou até os ateus que não creem em nada, muito menos em Cristo. Ele salvou também os assembleanos, os batistas, Ele salvou os católicos, meus queridos irmãos católicos do coração. Ele salvou todos nós. Ele salvou a humanidade toda. Sim ou não, pastor? Está escrito, Paulo falou que está aqui, ó. Ele nos salvou. E isso está no pretérito perfeito, está no passado. Ele nos salvou, e em teologia chamamos isso de justificação. Na justificação, Ele declara, através da cruz, da sua morte, toda a humanidade justa
Como assim, pastor? Sério? Na justificação, morrendo por nós na cruz, Jesus declara todos nós justos. Ou seja, mesmo sem merecermos, Ele nos declarou na cruz justos. Ele pagou o preço por mim, por você. Amém? Então, primeiro tempo da salvação, Ele nos salvou da penalidade do pecado. Agora leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Volta um pouquinho aí. 1 aos Coríntios. Coríntios tem dois livros. Há quem diga que tinha mais de dois, mas o que está no cânon são dois, tá bom? Capítulo 1 de 1 aos Coríntios, versículo 18. 1 aos Coríntios, versículo 18. Todo mundo com a Bíblia na mão, isso aí, tanto no tablet também vale, viu? Capítulo 1, 1 aos Coríntios, verso 18. Já encontrei aqui, capítulo 1, verso 18. Segundo tempo da salvação, presente. O que é que acontece no presente? Olha o que Paulo diz no capítulo 1, verso 18, de primeira epístola de Paulo, né? Claro, aos Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Espera aí, porque ele falou aqui, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa é a palavra, o verbo aí, poder de Deus, somos salvos. Enquanto que lá em Tito ele diz que Cristo nos salvou, aqui ele diz que Cristo nos salva. Nós somos salvos. Esse texto aqui está no presente. Então a salvação que Paulo está se referindo aqui é agora. E isso chamamos de segundo passo da salvação, que é a santificação. Assim como no passado Ele nos salvou, no presente Ele nos salva. Assim como no passado Ele nos justificou, Ele declarou a humanidade justa, no presente Ele torna a humanidade justa. Há diferença? Há diferença. Ele declarou, morrendo por nós, que somos justos, e Ele torna atualmente, no presente momento, Ele torna os que Ele declarou na cruz, todos justos. Então nós vemos justiça imputada e justiça comunicada. Nós vemos que Ele nos salvou da penalidade e Ele nos salva do poder. Ok? Tudo aí? Até aí tudo bem? O último passo da salvação, Romanos 5, verso 9. Vamos lá. Romanos 5, volta só um pouquinho aí, algumas paginazinhas aí. Romanos 5, já estamos no livro de Romanos. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Nós encontramos aí o futuro, o do último tempo, chamada de glorificação. Capítulo 5, verso 9 de Romanos, nós lemos: logo, muito mais agora. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso aí aponta para o futuro. Quando isso aí vai acontecer? Quando toda a humanidade será salva, será no futuro da ira de Deus, que será destinada para o diabo, seus anjos e todos os ímpios que não obedeceram e não fizeram a vontade de Papai do céu. Quando isso vai ser destinado? Quando vai acontecer? Na glorificação. Quando? Quando nós vamos falar, ainda dentro desses 11 capítulos que estamos aqui, uma dessas noites e dias, até o dia 28, nós vamos falar sobre esse evento, sobre a volta de Jesus. É na volta de Jesus que nós seremos salvos. Lembrem agora, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Se na justificação toda a humanidade teve
a declaração de justiça imputada, não para por aí, irmãos. O processo, ainda temos a santificação. A gente tem que cuidar com a idoneidade. A gente tem que cuidar da nossa vida. A nossa vida deve ser santificada todos os dias. Só lembrando que santidade não é separação do pecador. Porque tem gente que diz assim: eu sou mais santo do que tu. Ficas lá que fico eu cá. Tem gente até que se isola, né? Vai para uma ilha, vai morar bem distante. Não, eu não quero me contaminar, porque esse mundo está contaminado, né? Aí não quer nem participar de algumas celebrações. Tem gente que não vai para festa de aniversário, tem gente que não vai para festa cívica, para não se misturar com os pecadores. Pois logo, Jesus, quando esteve na terra, ele comia e bebia com pecadores, mas ele não fazia o que pecadores cometiam. Mas ele ia a casamentos, festas de aniversário. Jesus era social, sociável, era agradável, é o Salvador do mundo. Não confunda, né? Não confunda o ministério de Jesus, porque ele se misturou com as pessoas, ele cometeu coisas que as pessoas cometeram, não. Então, santificação é isso. Só para resumir, justificação, ele nos declarou justos. Santificação, ele nos torna justos. Glorificação, ele confirma na eternidade. Quando ele voltar, o pecado vai ser extirpado, erradicado, vai desaparecer do nosso DNA. Sabe o que acontece? Muita gente confunde santificação com glorificação. Aí muita gente começa a dizer assim: eu sou perfeito. Você sabe quando é que você vai ser perfeito? No último estágio lá, na glorificação, quando você será salvo. Hoje você deve ser santo, procurar santidade, procurar fazer a vontade de Jesus, estar em paz com todos, porque essa é a vontade de Jesus. Está aqui, você foi salvo na cruz, você está sendo salvo todos os dias, através de sua comunhão com Deus, diária, e você será salvo quando Ele voltar. Ele vai te colocar no céu, passar 1000 anos na eternidade, e depois você desce com Ele para morar na Nova Jerusalém, que vem de lá de cima, ataviada, vestida como noiva para o seu esposo. Você sabe qual foi a metáfora que Jesus usou para falar de santificação? Está aí, a metáfora da videira: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sabe qual é o problema nosso? É querer fazer as coisas do nosso jeito e querer ajeitar o que Deus já fez, ou dar um jeitinho. Vocês lembram de Abraão e Sara? Deus prometeu o filho da promessa para Abraão e Sara, mas eles quiseram dar um jeitinho no plano de Deus. Eles tiveram a péssima ideia de ter um filho que não fosse o filho prometido da promessa. Desculpe a redundância. Aí Sara não podia gerar filhos, convidou a escrava egípcia, olha que ironia, convidou a escrava egípcia para ter um filho com Abraão, mas não era com a escrava que ele teria o filho da promessa, seria com a estéril. Mas é teimoso Abraão, teimosa Sara. Aí você sabe o que aconteceu, né? O filho da escrava, centenas de anos depois, profetizado pelo próprio Abraão, escravizou a esposa de Abraão. Esposa que eu digo no sentido figurado. O filho da escrava, os seus descendentes, Egito, por 430 anos, levou cativo o povo filho de Abraão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu quero um Camaro, eu quero um SUV, eu quero um avião, eu quero uma lancha. Não é isso que ele está se referindo.
Você tem que pedir o que é correto, o que é bom, mesmo que isso seja bom para você, mas talvez não seja, né? Quando a Bíblia ensina, o próprio Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta será aberta, buscai e achareis. Ele não está se referindo às coisas materiais, ele está se referindo à busca do Espírito Santo. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E o que bate, as janelas do céu serão abertas e o Espírito Santo será derramado em profusão sobre você. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus quer que nós andemos com Ele, assim como a videira tem os seus ramos. Ele é a videira. E se a videira não estiver ligada aos ramos, ou se os ramos não estiverem ligados à videira, não vai sair fruto, não sai deliciosas uvas. Mas a pergunta que não quer calar: de quem é a obra de santificar as pessoas? 1 Tessalonicenses, Paulo responde, capítulo 5, verso 23. Está lá o texto, ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo a importância do Deus que quer nos santificar? Quem é que faz essa obra em nós? Não é o pastor da igreja. Eu não tenho essa atribuição e prerrogativa de santificar vocês. Não, a santificação, ela é obra do Deus poderoso, de Cristo Jesus, do Espírito Santo da promessa. Aí Paulo enfatiza aos cristãos de Roma a sua obrigação total para com Deus. Você sabe qual foi a ênfase que ele deu? Qual era a obrigação dos cristãos de Roma? Aí Paulo começa a fazer o pedido: rogo-vos, irmãos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Muitos pegam textos assim, semelhantes a estes, e colocam coisas que o apóstolo que escreveu nunca quis dizer. Eu sei o que eu vou falar para vocês, eu só não sei o que vocês vão ouvir. Não tem essa? Eu sei o que vai sair da minha boca. Por exemplo, agora, eu sei o que eu vou dizer. Pensei antes de falar. Tá? Mas vocês, mesmo ouvindo o que eu disse, talvez entendam de outra maneira. Cuidado. Não vos conformeis com este século. O vosso corpo seja um sacrifício vivo. Renove a sua mente. Aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Papai do céu. Aí o santo apóstolo Pedro, agora vocês entendem a expressão santidade, né? Santo, né? Então, santo apóstolo, tinha defeitos o apóstolo Pedro, sim ou não? Quando foi que os seus defeitos foram extirpados da vida dele? Quando? Quando? Quando ele morreu. Mas ele morreu com defeito. Mas isso não quer dizer que ele morreu de forma rebelde, fazendo o que era errado. Ele se arrependeu dos seus pecados. Gente, quando a gente nasce com esse DNA. Está aqui na veia, no sangue, no DNA, está lá, nas artérias. A gente é pecador, a gente falou isso ontem, né? A gente tem pensamentos terríveis, porque a gente nasceu com isso. Aí, o que acontece? Cristo entra no nosso coração, aí muda a parada, né? Muda a nossa vida. Agora a gente nasce de novo, mas tem gente que vai para o tanque de batismo e parece que não mergulhou tudo, não. Tem gente que deixa o bolso para o lado de fora, não molha. É assim, muquirana. Sabe como é? Tem gente que é assim.
Quando fala de devolver dízimo, dar oferta, não, meu dinheiro não dá mais para isso não dá para pagar nem as minhas contas. Ei, vou pagar salário de pastor? Nada, que conversa fiada. Tem que batizar, irmão. Tem gente que entra na água e coloca a língua para o lado de fora. Fala que não brinca, viu? Fala mal das pessoas. Tem que voltar para o batismo. Tem que botar a língua dentro d'água. Tem que molhar a língua. Tem que se converter de novo. Tem gente que é chata de galoche. É insuportável. Ainda bem que Paulo tem um mandamento que diz assim, ó: suportai-vos uns aos outros. A gente nasce de novo. Isso não quer dizer que a gente ficou perfeito no momento que a gente saiu do tanque. Eu não vou cobrar, aliás, Deus não vai cobrar de um cristão tipo Joaquim. Joaquim tem quantos anos de adventista? Joaquim tem quase a minha idade de adventista. Não, eu estou brincando. Eu tenho 35, estou na tua frente. Mas Joaquim tem 30 anos. 30 anos de adventista. Vamos lá. Débora Marques, quantos anos você tem batizada? Não sabe. Débora, tu sabe não? Quantos anos? Nasceu? Ajuda aí, pai. 17? Deus não vai cobrar o nível de maturidade espiritual da Débora no mesmo nível que o irmão Joaquim. Entenderam? Então você se espelhe em Deus. Não fica olhando para você tem que ser igual a mim, porque eu tenho 80 anos de crente, você tem que ter a mesma espiritualidade, a maturidade espiritual que eu tenho. Não faça isso não, você está sendo injusto. Deus não vai fazer isso. Então, quando a gente nasce com um DNA todo terrível, mas quando a gente nasce de novo, aceita Cristo, Ele nos declara justo, nos justifica, Ele nos salva da penalidade do pecado. Agora Ele quer nos salvar do poder do pecado, santificando-nos todos os dias através da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, através da oração, através do testemunho, das minhas vindas e idas para a casa do Senhor, das minhas idas e vindas do evangelismo pessoal, do evangelismo público, e Deus vai me transformando. Isso aí é idoneidade, isso aí é santidade, isso aí é santificação, é o segundo passo para se obter a vida eterna. Então, o conselho do apóstolo Pedro, que nos dá, na sua segunda carta, capítulo 3, e eu vou para a parte final, verso 18 é: antes crescei na graça, olha que coisa linda, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Meu irmão, a nossa vida é de crescimento, não é de decrescimento. A nossa vida é de progresso, não é de regresso. A nossa vida cristã é paulatina. A gente não se converte da noite para o dia, porque a conversão, disse Jesus a um velho que já tinha PhD em teologia, disse Jesus a ele: Nicodemos, o vento sopra e você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Você tem que nascer todo dia. Você tem que se converter todo dia. Eu me converti há 300 anos. E daí? Você precisa se converter de novo. Já me converti 300 vezes, 301 se forem necessárias. Todos os dias Deus nos pede a conversão. Isso se chama santificação. Qual é a sua decisão hoje? Eu vou orar com você. E você vai orar comigo. Com os olhos abertos. Tem até aquele negócio: não, pastor, a gente tem que fechar os olhos. Onde é que está na Bíblia que a gente tem que fechar os olhos para orar? Me mostra na Bíblia. A gente tem que orar de joelho, porque é só de joelho que Deus nos atende. Onde é que tem na Bíblia que a gente só deve orar de joelhos? Pedro orou de cabeça para baixo. Vamos orar de olhos abertos? Vamos. Então você vai repetir o que eu vou falar. Senhor Deus,
Senhor Jesus, Deus Espírito Santo, Papai do céu, hoje eu tomo a maior decisão da minha vida, de me relacionar com Cristo diariamente, através da oração e do estudo da Bíblia. Abrirei meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei agora que Ele me transforme à sua imagem. Amém? Que Deus te abençoe. Escute essa canção e peça a Jesus que lhe dê a paz real, e lhe santifique. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou ganhar. Posso ver que você não é feliz. Eu vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai ganhar. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou ganhar. Só em Jesus a paz real vou
venha Jesus Cristo e a vida eterna vai ganhar. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha. Esse é o processo da salvação. Primeiro, Ele nos salva. Segundo, Ele continua a nos salvar. Terceiro, Ele nos salvará. No primeiro passo, Ele nos justifica, nos declara justos. No segundo, Ele nos torna, nos santificando, justos. No terceiro, Ele confirma na eternidade a sua eterna salvação. Quantos querem ser salvos? Levanta a mão. Então, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Oremos então. Obrigado, Pai do céu, porque o Senhor enviou Jesus para nos justificar. Ele nos salvou da penalidade do pecado. Obrigado porque Ele veio para nos dar a vida eterna. E através desse processo, Ele quer que nos santifiquemos através da leitura da Tua palavra, através do testemunho, através do evangelismo, através de ajudar alguém. Isso faz parte de nossa idoneidade até a última parada, que vai ser na Canaã celestial. Obrigado porque o Senhor nos salva do poder do pecado. E obrigado porque o Senhor ainda nos salvará. Que bondade, que misericórdia e que graça o Senhor tem e sobeja para todos nós em nos glorificar. O Senhor nos salvará definitivamente da presença do pecado. Os que estão aqui no presencial, agora vamos para casa todos. Que o Senhor nos acompanhe, nos guarde, resplandeça o seu rosto sobre nós, nos dê a paz. E eu também peço para aqueles que nos assistem através das mídias sociais, no virtual, que eles também sejam salvos por Tua graça e que a Tua bênção seja derramada sobre todos eles. Nos dê uma noite e semana de paz, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.